funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui. E para você que nos ouve aqui no nosso canal, aproveita e acende ali a notificação, o sininho que tem por aí no seu aplicativo de preferência, que ajuda o nosso canal. Inclusive você recebe as notificações de novos episódios. Para você que ainda não conhece as nossas redes sociais, é só buscar pelo @não é do INSS nas principais redes que estamos por lá. Na nossa mesa virtual de hoje, o nosso bate-papo é com o RPPS de Passo do Lumiar, direto do Maranhão, o Previpasso. E hoje com a gente aqui, o diretor-presidente Danilo Gaioso. Tudo bom? Tudo bom, Rafael? Tudo bom, ouvintes? É um prazer enorme estar participando desse projeto, desse podcast, que já de imediato eu já agradeço o convite. Bom, eu enalteço sua iniciativa porque, na verdade, a gente precisa, né, divulgar informações a respeito da Previdência, já que a Previdência tem, de fato, se afastado, né, em decorrência de grandes mudanças legislativas, e esse canal, sem dúvida, é uma forma de aproximar a população, o cidadão da matéria previdenciária. Maravilha, isso aí é realmente a ideia do nosso canal, é conseguir aproximar o pessoal com todas essas inovações, né, que não são poucas. Pois se a gente observar, né, Rafael, desde a Constituição até a presente data, a gente já passou aí por mais de 7 reformas previdenciárias a nível constitucional. Então isso dá uma média basicamente de a cada 5 anos uma reforma previdenciária que, sem dúvida, né, até 2030 nós temos 99% de chance de passar por mais uma reforma. E cada reforma dessa é sempre restringindo direitos, é sempre provocando modificação na vida funcional, no caso dos RPPS, né, de quem é segurado dos RPPS. Até para a gente ver o quanto que é necessário essa profissionalização do setor, né? Que a gente vê, para quem está um pouco mais de tempo no RPPS, consegue notar muito bem isso, né? O como é que era, por exemplo, há 10 anos, o tipo de gestão que era entre os RPPS e a exigência que se tem hoje, né? Pois é, com o passar do tempo, a gente percebe que o próprio Ministério da Previdência vem reconhecendo essa especialização na área previdenciária, dada a gama de legislações, as inúmeras especificidades que o direito previdenciário vem alcançando, né? Então, por essa razão, eu acho que é válido, sim, essa especialização, essa capacitação, sobretudo dos gestores, de quem faz realmente a gestão dos RPPS. Exatamente. Danilo, conta pra gente um pouquinho aí sobre a história do Previpasso, há quanto tempo que está nativo o RPPS, qual é a massa de segurados de vocês aí? Conta um pouquinho da história aí do RPPS. Bom, o RPPS de Passo do Lumiar, ele é um RPPS novo. Ele nasceu ali no ano de 1993, né, através da Lei 181 de 28 de outubro. Então, fazendo as contas aí, o Previpasso tem 30 anos, vai completar 30 anos de existência. Então essa lei de 93 instituiu o sistema de previdência e assistência social do município de Passo do Lumiar. Depois disso, né, passados 20 anos, sofreu sua primeira reorganização através da lei 482 de 2013. E, por fim, né, agora a gente, em 2022, reorganizou novamente esse instituto, né, fazendo uma modificação completa da legislação, inclusive trazendo matérias que até então era trabalhadas a nível de portaria, de decretos. A gente trouxe para o corpo da lei e, né, fazendo essa modificação constante para que a gente possa melhorar, né, a gestão do RPPS. O nosso RPPS, ele, com base aí no índice de situação previdenciária, que é divulgado anualmente aí pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência, ele é considerado de médio porte, né? Então, o nosso RPPS está aí com uma massa de segurados na faixa de 2.100 segurados, né, distribuído entre ativos, inativos e pensionistas. Então, a folha de benefícios hoje
alcança aí a massa de 400 segurados. Nós temos aproximadamente 300 servidores aposentados e 55 pensionistas, né? E é isso, assim, está sendo um grande desafio fazer a gestão do município de Paço do Lumiar, já que a cidade, né, é uma das mais populosas do estado do Maranhão. Com base aí no último censo demográfico de 2022, a gente alcançou aí a população de 145 mil habitantes. Então a gente ocupa aí o 6º lugar no ranking das cidades mais populosas do estado do Maranhão. Então isso faz com que o desafio, né, fique ainda mais interessante no que tange a gestão do RPPS neste município. Ou seja, vai ser cada vez mais forte a exigência para vocês, né? Sim, porque como é um RPPS relativamente jovem, né? Nós estamos falando aí de 30 anos de existência. Existem RPPS, acompanhando o podcast aqui do INSS, a gente viu RPPS aí centenários, né? RPPS do tempo aí de mais de 100 anos, né? de existências que já vem, né? Já tem um grau de amadurecimento, já tem um grau de justa fundação, né? de estruturas bastante desenvolvidas. Então, o nosso RPPS, né, considerado um RPPS jovem, né, como disse, tem uma faixa aí de 30 anos de existências e, lógico, vai começar a apresentar, né, características, né, que todo RPPS com o tempo precisa fazer modificações, fazer alterações, fazer o que a gente entende de medidas de solucionamento e equacionamento de déficit, né, porque é natural, dado as mudanças demográficas, dada a expectativa de vida, dada, né, a expectativa de sobrevida. Então, todas essas características fazem com que a gente fique monitorando, avaliando, né, e acompanhando o sistema de previdência, no caso, no RPPS do município de Paço do Lumiar. E trazendo um pouco dessa sua fala, é legal da gente ver que realmente esses problemas vão cada vez aumentando, né, conforme o grau de maturidade, conforme a massa de segurados vai aumentando, né. Eu estava dando uma olhada aqui na avaliação atuarial de vocês de 2022. Tem lá o seu déficit em torno de 250 milhões, que eu imagino que seja uma cifra que muito RPPS passa realmente quando tem essa massa de segurados de vocês, né. Então tem lá um plano de equacionamento de déficit e tudo mais. Mas me chamou a atenção uma coisa, que o DRA ele não estava informado dos anos de 2019 a 2021. Foi um apontamento que o atuário lançou. Então, nisso aí eu faço já duas perguntas já de uma vez só. Como é que foi dada essa tratativa com o ente, né, quanto à avaliação atuarial e o equacionamento de déficit? E o que levou a não ser informado do DRA entre 2018 e até agora em 2022? Bom, Rafael, aqui, né, a gente assumiu a gestão tem praticamente 1 ano e meio, e quando assumimos a gestão do RPPS, nós encontramos vários desafios, né? A gente encontrou várias auditorias indiretas do Ministério da Previdência, encontramos representações do Tribunal de Contas, inquéritos abertos junto ao Ministério Público, recomendações do próprio Ministério Público, ações judiciais, enfim, uma série de processos e procedimentos que justamente já demonstravam que algo estava acontecendo com o município de Paço do Lumiar. E dentre essas auditorias que nós verificamos, estava o não preenchimento do CADPREV. Então, não só o DRA, né, que é o demonstrativo do resultado de avaliação atuarial, estava, né, faltante. O último que foi informado foi em 2018, conforme você já informou. Outros demonstrativos também estavam incompletos, como o DIPR, desde 2017 não era informado, o DPIM, desde 2014 também não era informado, né? O DAI também da mesma forma não era informado. Tanto é que administrativamente, desde 2010, o RPPS não emitia mais CRP. E o último CRP foi em 2015, em razão de decisão judicial. Então, desde 2015 para cá, o RPPS de Paço do Lumiar está sem
CRP. Então você já verifica que algo, né, estava acontecendo de muito grave na gestão do município de Passo do Lumiar. E no que tange ao DRAA, a gente observa que desse último relatório de 2018, a gente já verificava que já estava em déficit, né, atuarial. Então mecanismos já deveriam estar sendo executados, né? Medidas já deveriam estar sendo tomadas. E é interessante, né, isso não está nos relatórios de auditoria, mas em relatos, junto a esses inquéritos, esses procedimentos que eu já falei, é que o gestor à época, né, segundo consta nesses relatórios, eles entendiam que o preenchimento do CADPREV não era obrigatório. Então, acredito eu que por essa razão, né, ele deixou de fazer, né, o envio dessas informações, né? Então, por isso, tivemos, né, esse quadro crítico da gestão previdenciária aqui no município, né? A gente já conseguiu atualizar boa parte desse CADPREV, né? Então, os DAIR já estão todos atualizados, DEPIN já estão todos atualizados. Agora a gente está buscando fazer as avaliações pretéritas, né, para que a gente possa alcançar a regularidade do CADPREV. Eu sempre disse aqui na gestão que o nosso grande desafio é, sem dúvida, a regularização do CADPREV. E realmente é um desafio muito grande para vocês, né? Qual que é a equipe de trabalho que fica atuando, não só no RPPS, né, mas especificamente nessa parte de você tirar todo esse atraso de relatórios e tudo mais? Como é que tá essa equipe de trabalho de vocês aí? Bom, Rafael, como eu já tinha exposto, né, quando eu ingressei na gestão, a gente tinha a Lei 482 vigorando à época, e a estrutura administrativa desta lei era apenas de 8 pessoas, né, contando com o gestor do Instituto. Então era o gestor mais 7 pessoas, né? Então eram 4 chefias e 3 assessores. Então era mais chefe do que assessores. Então era uma equipe muito reduzida, né? Então quando eu recebi o convite para assumir a gestão, um dos primeiros pontos que eu coloquei, né, para a chefa do Poder Executivo era que a gente precisaria alterar a estrutura administrativa do RPPS. E assim foi feito. Em 2022, nós aumentamos essa estrutura administrativa, né? Então a gente já fez uma série de mudanças. Dentre elas eu destaco aqui a criação do controle interno, um assessor de investimentos só para cuidar, né, dessa área de investimentos e estudos atuariais. A gente criou a ouvidoria previdenciária. A gente também criou os cargos efetivos. Então o RPPS até então não tinha nenhum servidor efetivo. Então a gente criou esses cargos efetivos, tanto de nível médio quanto de nível superior. Criamos também o cargo de perito médico. Enfim, fizemos todas as mudanças para que a gente possa, né, recuperar todo esse atraso que foi feito na gestão que ocasionou, né, essa desinformação, podemos dizer assim, do CADPREV do município de Passo do Lumiar. Emendando já essa parte aqui de controle interno também, o último relatório de gestão que foi feito, de 2022, ele já trazia algumas inconsistências, que já ia desde contratação sem formalidade licitatória, a ausência de Comprev, tinha legislação em desacordo também com a emenda constitucional 103, e aparentemente até os colegiados não estavam mais atuando, né? Como é que tem sido, vamos dizer assim, apagar esses fantasmas que tem ainda pelo RPPS? Bom, de fato, Rafael, reconstruir o Previpasso, dado todo esse cenário, não é fácil. Eu sempre lembro de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz mais ou menos assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, com essa equipe reduzida, que eu acabei de falar à época, né, e agora com essa ampliação da equipe, né, nós estamos conseguindo fazer grandes avanços, né, como eu disse a você. A gente já conseguiu regularizar boa parte do CADPREV, né, a gente já fez a contratação do novo Comprev, já fizemos toda a adequação da legislação
com base na emenda constitucional 103, já fizemos, né, o seletivo para o novo colegiado, até então isso não era feito. O antigo colegiado foi feito por indicações, nós buscamos fazer um seletivo, né, dentre as características, priorizando quem tem experiência na área previdenciária, quem tem titulações. Então, a gente, né, tem sido realmente um grande desafio. E eu queria também já aproveitar essa oportunidade para agradecer toda a equipe do Previpasso por ter acreditado que a gente poderia fazer, né, poderia transformar essa realidade. E, de fato, a gente está tendo esse reconhecimento. E isso é muito gratificante para nós, sabe? E legal essa sua fala, porque a gente vê muitos RPPS Brasil afora que já tem uma condição muito boa para se conduzir a esse tipo de situação, né? O colegiado já está todo andando, já é por eleição, já tem agora a certificação profissional que está sendo exigida, o pessoal já está começando a se certificar, as novas inovações da legislação já vão sendo atendidas. É muito tranquilo, né? É um mar muito tranquilo de se navegar para quem já está numa estrutura boa. Mas também tem essa situação de RPPS como vocês, onde pegam realmente um problema atrás do outro, um pepino atrás do outro, e o dia a dia de vocês é justamente apagar esses fantasmas, né? Não é conseguir, às vezes, uma boa qualidade de gestão daqui para frente, como o Progestão preconiza. É vocês conseguirem apagar os problemas lá de trás, né? Apagar incêndio mesmo. Sim, Rafael, porque o que acontece? Aqui a gente não tinha nem estrutura administrativa para fazer. A boa parte dos móveis eram de cadeiras de plástico, computadores, a maioria não funcionavam, né? Algumas salas não eram climatizadas. Então, como eu disse, foi um cenário de terra arrasada, sabe? Então, reconstruir, verificar como está hoje, né? E olhar para trás, fazer esse comparativo de quantas ações evoluíram, de quantas metas realizamos, de fato é muito gratificante. E como eu disse, né, eu só tenho a agradecer a equipe que, de fato, né, abraçou a causa, entendeu que era possível essa transformação. E hoje a gente, lógico, colhe os frutos, mas a gente sabe mas a gente reconhece que ainda tem muito a fazer. Como eu disse, foram problemas encontrados em todas as áreas, desde investimento, atuarial, administrativo, todas as áreas apresentam problemas, sabe? Eu sei que todo órgão tem problema, é natural que todo órgão apresente, né, problema, porque se o órgão não tiver problema, não é órgão, né? A gente sabe que é comum a gente encontrar, mas do nível e da gravidade que encontramos, a gente precisava tomar medidas, né, de curto prazo, e graças a Deus a gente conseguiu agora estabilizar, tanto é que hoje a gente já sonha, né, sonha com progestão, sonha em participar de critérios, né, de seleção de entidades para certificação, enfim, hoje a gente já pensa um pouco mais alto, sabe? Já pensa algo que até então era impensável, pode-se dizer assim, né? Até um pouco redundante, mas hoje a gente pensa em cenários que até então a gente jamais cogitava, sabe? Porque realmente as pessoas estavam desmotivadas por justamente não ter uma visão, né, não ter uma perspectiva do que poderia ser feito caso, né, não houvesse uma mudança brusca, né, nas ações para a melhoria da gestão. Qual que é o feedback que o ente tem dado a vocês, dado todo esse trabalho que essa gestão de vocês está fazendo? Primeiro é que eles têm reconhecido que houve de fato uma mudança na gestão, sobretudo pela transparência com que a gente tem tratado o RPPS. Então hoje tudo está no nosso site, tudo está publicado no diário. Então a gente preza muito, né, por esse princípio da publicidade, pela transparência das informações. Então, outra questão também, né, já adentrando especificamente na sua pergunta, em relação a como o ente tem se comportado diante dessas informações, é que, em primeiro lugar, assim, eu só tenho a agradecer a prefeita por ter dado total autonomia para fazer a gestão. Então, sem esse apoio, era impensável fazer essas mudanças que a gente vem executando na gestão.
Então, ela tem total ciência, né, de que há muito ainda a ser feito. Com base nesse último relatório atuarial que nós apresentamos, em que apresenta já o déficit atuarial a partir de 2047 e 2060, a questão dos aportes, já advertimos, né, que precisamos tomar medidas e, graças a Deus, a receptividade em relação a essas questões são as melhores possíveis, né? Então, como eu disse, graças a Deus, ela tem a ciência e do dever, da responsabilidade que é gerir o município. Bacana isso, né? Pelo menos assim, o prefeito, a prefeita, no caso, de vocês entender essa situação que vocês passam é impopular, mas não é uma coisa causada por vocês ou causada pela gestão deles ali, né? Gestões anteriores e heranças antigas que vocês precisam resolver hoje. Pois é, porque, inclusive, em uma audiência pública sobre a questão dos parcelamentos que nós possuímos aqui, os termos de parcelamento com o município, uma das críticas, né, de alguns vereadores era que a gente estava deixando débitos para os próximos gestores. E eu fiz questão de adverti-lo que esses parcelamentos não foram feitos nenhum pela atual gestão. Eram justamente parcelamentos de PAPs, né, de procedimentos administrativos abertos lá em 2011, né, ou seja, gestões bastante pretéritas que deixaram essa dívida. E nada mais justo do que alguém tem que resolver, alguém tem que colocar, né, a conta para pagar. E eu parabenizo demais, né, essa ação de querer regularizar. A gente tem para mais de 10 termos de parcelamento, Rafael, que foram encontrados aqui no município, né, como eu disse, todos de gestão anteriores. E esses termos de parcelamento, para você ter ideia, nenhum deles foram aceitos pelo Ministério da Previdência, né? Seja porque eles alteraram os projetos de lei para colocar taxas bem irrisórias, né, que não atingem a meta atuarial. E por essa razão, acertadamente, o Ministério da Previdência tem negado todos esses termos de parcelamento. E a gente já enviou, né, já está providenciando a regularização, já fizemos os projetos de lei dando nova redação a esses termos de parcelamento. E se Deus quiser, em breve, nós vamos estar regularizando todos esses parcelamentos que o município tem com o RPPS de Passo do Lumiar. Bacana, tomara que consiga logo mesmo isso aí, né, para mostrar realmente o quanto que a gestão de vocês está trabalhando em prol do RPPS e do ente também, né, porque na última linha o ente paga a conta, né, como já estão notando em cima, né, desses acordos de parcelamento. Pois é, porque o que acontece? Esses parcelamentos vão virando uma bola de neve, né, então hoje faz o primeiro, e aí os prazos são bem elásticos, né, alguns com 60 meses, outros com 200 meses. A gente viu a última emenda constitucional que permitiu, inclusive, o parcelamento em 240 meses. Então, isso acaba comprometendo não só a situação fiscal do ente, mas também comprometendo o rendimento, as aplicações do patrimônio do RPPS. E trazendo justamente essa parte aqui de aplicações, estava dando uma conferida aqui na carteira de vocês, que há alguns fundos que estão desenquadrados com resgate em D mais 1.464 dias, por exemplo, né? Tomando aqui um exemplo de um fundo que estava na carteira de vocês, um fundo Premium IMAB FIC, ele possui aqui com percentuais de dados de janeiro de 2023, tá? Então, do que eu consegui pegar aqui no sistema de gestão de ativo, deu para dar uma conferida na carteira aberta dele. O Premium IMAB FIC, ele tem 24% de um fundo Premium FIC Crédito Privado, que por sua vez tem 39% de um outro fundo e mais 108% de valores a pagar. Ou seja, dali já está derretendo. Desse outro fundo que eles possuem, ele tem 194% de valores a pagar. Ou seja, o buraco só vai piorando ali, né, nesses fundos. Como é que tem se dado essa gestão com um pouco mais de 4% da carteira de vocês hoje alocados nesse tipo de fundo estressado? Rafael, quando eu falo para você que o RPPS de Passo do Lumiar tinha problemas em todas as áreas, eu não estava exagerando, né? Você trouxe mais um ponto que precisava tomar medidas para solucionar.
né? Esse é um investimento que foi feito à época. A rigor não era nem para ser feito, né, pelos critérios, pelas resoluções da CVM, né, pelas regulamentações da Previdência, do Ministério da Previdência, não era nem para existir, né, esse tipo de aplicação em um RPPS. Mas, infelizmente, foi feito, né? Então, nós temos esse fundo de investimento estressado, compondo a nossa carteira. É um fundo de investimento que só deu prejuízo. Então, inicialmente, ele foi alocado ali 10 milhões desse fundo de investimento. Hoje, na nossa carteira, ele tem um pouco mais de 2 milhões. Né? Então, assim, de uma vez só, a gente teve uma redução de 5 milhões do patrimônio em menos de um ano. E hoje ele está aí só, né, nos causando problema, inclusive nos desenquadrando. Infelizmente, quando eu cheguei à gestão, eu não tinha mais o que fazer em relação a esse fundo de investimento propriamente dito, né? No máximo eu poderia entrar com uma ação judicial, né? Mas, assim, do ponto de vista de gestão administrativa, eu não poderia fazer muita coisa, porque ele já estava em fase de liquidação, uma outra empresa assumiu a gestão deles para liquidar, enfim. É um fundo de investimento que realmente nos tem causado muito problema, né? Sobretudo pela questão do desenquadramento, e também acaba atrapalhando o atingimento da meta atuarial. Então, quando eu fui dar uma olhada na carteira de investimento de vocês, parecia que tinham colocado o RPPS na caverna do dragão, né? Porque não tinha como sair daquilo ali. E hoje, fazendo 4% ainda do PL de vocês, ainda pode-se dizer, não é muita coisa, mas como você bem falou agora, começou com um aporte de 10 milhões, hoje representa 4, né? Então, são 2 milhões apenas agora, né? 2 milhões, ato falho meu aqui, então são 2 milhões apenas, 80% que já derreteu, fora outros fundos que vocês possuem também, né? Como é que foi encontrar isso na carteira de investimentos de vocês e qual foi assim, o norte que começariam a dar, dado que tudo isso já estava acontecendo? Bom, de fato, é um fundo de investimento que não tem liquidez nenhuma, né? Pela própria disponibilidade que você acabou de citar, né? Mais de 1.464 dias. A gente não tem como fazer o resgate dele. Então a gente tenta compensar através, né, de rendimentos das outras aplicações. Graças a Deus, Rafael, a gente tem tido muito êxito na área da aplicação dos investimentos. Em 2022 foi um ano excelente para o patrimônio do município de Paço do Lumiar. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu crescer o patrimônio em 42%, sendo que desse montante, né, 4 milhões a gente conseguiu só com rendimentos da carteira, né? Então a gente conseguiu praticamente 96% da nossa meta atuarial. O nosso rendimento em 2022 foi da ordem de 10,76%. Verificando aí a média dos RPPS a nível nacional, a gente ficou bem acima da média, né? Então os RPPS tiveram no ano 2022 ali na casa de 5%, 6%, a gente conseguiu 10,76%, né? Praticamente 96% da meta atuarial, 96% da meta atuarial. Então é isso, a gente tenta perdendo de um lado, tentar compensar de um outro, né? Ainda em relação a esse fundo estressado, a gente ainda conseguiu amortizar alguns valores, mas muito pouco. Assim que eu cheguei, ainda consegui juntamente com a equipe, amortizar aí R$650 mil, mas é um valor irrisório perto do montante que foi alocado inicialmente. Pois 650 mil no horizonte de 10 milhões ali acaba sendo pouca coisa. Ok, tudo ajuda, né? Mas realmente acaba sendo muito pouco, e ainda mais que só tem mais outros 2 milhões hoje encarteirados ali, e cada vez mais a perspectiva de diminuir esse patrimônio ainda, né? Isso, Rafael, o próprio relatório de auditoria justifica isso, sabe? O relatório de auditoria demonstrou que a equipe na época não era capacitada, os órgãos colegiados estavam todos desativados, ou seja, né, tinha todas as premissas para que não desse certo. E de fato, como a gente está observando, não deu.
De fato, e com todo esse trabalho de vocês agora que estão se empenhando para colocar o RPPS para frente, quais são os novos objetivos que o Previpasso tem daqui para frente agora? Bom, Rafael, assim, como eu citei já anteriormente aqui no podcast, o grande desafio da gestão, sem dúvida, é a regularização do CADPREV, né? Então aqui sempre foi a meta, o foco. O grande desafio realmente é a regularização do CADPREV. Mas, né, como eu disse a você, a gente começou a sonhar, né? Graças às ações que a gente vem desenvolvendo, a equipe começou a traçar outros objetivos, né? Então a gente hoje já trabalha a questão da educação previdenciária, do planejamento previdenciário, das certificações, né? A gente conseguiu praticamente certificar quase toda a equipe, né? Para você ter uma ideia da quantidade do número de certificações que conseguimos atingir, de uma a cada 5 certificações no Maranhão é do Previpasso. Então, assim, a equipe praticamente se motivou, né, a se capacitar, a buscar conhecimento para melhorar a gestão, e de fato isso tem causado reflexos, né, no dia a dia. E por último, né, sonhando também, né, para o futuro, já que a gente criou os cargos efetivos, é a realização do concurso público, sabe? Justamente pensando aí no princípio da continuidade do serviço público, a gente fazer o primeiro concurso, né, para o RPPS de Passo do Lumiar, justamente para evitar que mudanças de gestão, né, faça com que todo o trabalho que foi desenvolvido, né, seja deixado de lado, sabe? Poxa, que bacana esse trabalho de vocês. 20% de todas as certificações são de vocês aí, né? Isso já mostra todo o engajamento de toda a equipe de vocês, de todo o colegiado em ter realmente essa certificação, se profissionalizar, mostrar uma boa gestão realmente. Pois é, porque a priori nem todo mundo é obrigado a ter a certificação, né? Então, além dos gestores, dos diretores, do Comitê de Investimento, outras áreas também quiseram ter a certificação. E isso é muito legal, né? Apesar de hoje a gente ter toda a diretoria certificada, todo o presidente certificado, 100% do Comitê de Investimento certificado, e olha que o nosso Comitê de Investimento é composto por 5 servidores, enfim, né? Isso só demonstra que a gente está no caminho certo, né? E a gente precisa manter e melhorar cada vez mais. Pô, que bacana, olha, parabéns mesmo aí para a equipe do Previpasso, que abraçou a causa realmente e tem se engajado e tá dando uma outra cara para a RPPS, né? A gente nem precisa conhecer muito para ver o trabalho que vocês estão fazendo e os resultados vocês vão colher lá adiante ainda, né? Então, assim, parabéns a cada um de vocês aí, tá, Danilo? E já queria deixar também aqui um espaço para quem quiser tirar alguma dúvida com vocês, quem quiser trocar uma ideia com o Previpasso, como é que pode fazer para entrar em contato com vocês? Bom, a gente tem vários canais de atendimento, né? A gente temos a rede social, o Instagram, previpaco.oficial, temos o nosso site, previpaco.pacodolumiar.ma.gov.br, e também temos o nosso e-mail, né? O e-mail institucional previpaco@pacodolumiar.ma.gov.br. Esses são nossos canais oficiais, né? O site hoje você também encontra outros meios de comunicação. Nós temos pesquisa de satisfação, nós temos a ouvidoria previdenciária, nós temos outras redes sociais, enfim. Como eu disse, Rafael, a gente sempre buscou, de fato, transparecer, né, publicizar todos os nossos atos. Então, assim, nós estamos abertos a sugestões, críticas, reclamações, enfim, tudo com o propósito de que a gente possa sanar os erros e melhorar cada vez mais as nossas atividades.
Olha, Danilo, pode ter certeza, vocês vão precisar aí ter uma parede aí para colocar uma foto de cada um de vocês que fizeram o Passo do Lumiar ser o que é hoje. O RPPS de vocês vai estar uma outra cara já, a gente já nota por isso, e quando tudo isso for concluído, quando vocês não tiverem mais pendência nenhuma, vocês vão poder olhar para trás e dizer assim, poxa, que trabalho legal que a gente teve. E isso é bom deixar eternizado ali para o pessoal entender que essa equipe estava engajada e conseguiu trazer de uma terra arrasada para o que é hoje o RPPS de Passo do Lumiar. Parabéns mesmo, mais uma vez, a cada um aí dos servidores, a cada um da equipe do colegiado e também a chefe do executivo também que entendeu qual que é o propósito de vocês aí, sabe que são medidas impopulares, mas que está sendo receptiva aí ao que vocês comentaram, né? Está sendo bem receptiva a cada uma das ideias de vocês, tá? E muito obrigado também, Danilo, a você ter aceitado o convite de conversar aqui com a gente. Rafael, eu que agradeço. Mais uma vez aqui eu enalteço esse projeto que você vem desenvolvendo. De fato, expandir a comunicação, expandir a informação previdenciária é muito importante. Como a gente já pontuou, a matéria previdenciária ela vem cada vez ficando mais difícil, trazendo mais termos técnicos. E hoje, né, para que a gente possa até responder qualquer pergunta, fica muito complicado, porque a gente tem que saber de qual RPPS você né, foi aplicado tal norma, enfim, né, hoje isso acaba distanciando cada vez mais. E esse canal aqui, sem dúvida, vem justamente sanar essa problematização do afastamento do direito previdenciário ao cidadão. Então, Rafael, de coração eu agradeço o convite e parabenizo você, né, por ter criado esse canal, que é mais um canal que eu tenho certeza que vai estar difundindo a ideia, né, do planejamento previdenciário, da educação previdenciária, e sem dúvida será um grande sucesso. Obrigado mesmo, Danilo. A ideia realmente sempre foi essa daí, a gente estreitar um pouco mais esses laços entre RPPS, compartilhar ideias e que seja realmente algo que muita gente possa ainda aproveitar cada vez mais do nosso canal, né? Sim, mais uma vez, viu, Rafael? Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz, né, de participar desse podcast, porque a gente precisa também que outras, né, pessoas possam também perceber que é possível, às vezes, você sair de situações que até então que o problema não é só você estar passando, todo mundo tem, né? E aí quando você consegue ver que, né, que um município em tese está pior do que o seu, isso às vezes até motiva, né? Até uma forma... Dá tanta vacina no coração, tipo assim, meu Deus, rapaz, eu não tô tão ruim não, tem um que tem um que tá pior do que eu. Exatamente. Todo mundo tem seus perrengues. Em maior grau, em menor grau, mas todo mundo tem seus perrengues para levar. E bom isso, né? A gente poder compartilhar e ver que realmente está todo mundo nesse mesmo barco, né? Uns remando um pouco mais forte, outros não precisam tanto, mas está todo mundo remando aí, né? Pois é. E, Rafael, assim, a gente precisa, por fim, né, lembrar que se o RPPS não dá certo, isso prejudica uma coletividade. Todo mundo pensa que é só os segurados que vão ser atingidos. Não, né? A gente tem que entender que no caso de aportes, menos recursos que vão ser deixados de ser aplicados na educação, na saúde, para pagar folha de benefícios. Então as pessoas têm que entender que o problema do RPPS, por mais que você não seja servidor efetivo, não seja segurado, é um problema nosso, né? Nosso enquanto cidadão, nós enquanto sociedade. Exatamente, toda a municipalidade fica envolvida nisso de alguma forma, né? Pois é, porque isso, né, acaba desviando recursos expressivos das contas públicas, que poderiam ser direcionados em outras políticas essenciais, ao desenvolvimento do município, ao desenvolvimento do estado, enfim. E ainda mais para vocês que são o 6º maior município do estado, né? Então, cada recurso conta realmente, né, para o progresso da cidade. Conta, né? Por mais que o município tenha arrecadação própria, o município ainda é dependente de transferências constitucionais e hoje qualquer recurso faz falta, né? Até porque, se a gente olhar pela lógica do orçamento público, a cada R$1
que entra, né, nas receitas do ente, 40% vai para a educação e saúde, né, porque 25% tem que ser gasto com recurso próprio com a educação e 15% com a saúde. Então cada R$1 que entra, 40% já é comprometido com a educação e saúde. E você comprometer ainda mais com benefícios, né, com folha de pagamento, torna a situação fiscal do ente ainda cada vez mais complicado. Exatamente. E por isso passa pela gestão responsável que vocês estão fazendo, né? Então, Danilo, mais uma vez queria te agradecer aí por ter aceitado o convite e conversar com a gente. Obrigado por abrir essa oportunidade de a gente ter esse bate-papo aqui. E também queria agradecer a cada um que nos acompanhou até aqui. Semana que vem nós temos episódio novo no ar. Até mais!